A maioria das pessoas Não acho é? que não pensa, né? Aham. Porque não é do dia a dia, não convive com isso. O Milton Renato Santíssimo do Rio de Janeiro também está aqui com a gente. O J. Wilson, que o Rony Von fez uma vez um filme e sua voz foi dublada. Pessoal fazendo bastante pergunta aqui, ó. São 13 horas. 13 horas não, 14, estou acostumado a fazer o programa de antes. 14 horas 32 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, muito rápido mesmo. E na volta a gente vai falar muito mais de dublagem com o Hélio Vaccari e com a Isabel de Sá. Não sai daí, a gente já volta. Tre- 14 horas de novo e 35 minutos de volta ao Visão Plural. Hoje, sexta-feira, 4 de março de 2011. Mandar um abraço para todo mundo que está no chat. J. Alves, Mina Barreto, Paranaense, Panasonic. A Nokia saiu na hora que o Panasonic entrou. Ganhou o mercado aqui. Adriano CP, Pedro 88, a Karen, Cat 19. Tem mais um monte de gente aqui no Linha Direta. O pessoal que está no Linha Direta, entra no chat, faz um cadastro no site, é grátis, você põe seu e-mail, seu nome, e aí você entra aqui no chat, consegue conversar. Pelo Linha Direta, só eu vejo, só eu consigo ver a sua pergunta. Pelo chat, dá para bater um papo, às vezes até de outros assuntos, muitas vezes acontece isso, o pessoal fica conversando de outras coisas, marcando encontro e coisas assim do tipo, vira tipo um chatline, mas o pessoal conversa de muitas coisas, entra aí, inclusive tem muitos, o pessoal do chat fica até amigo, de várias cidades diferentes, mas o pessoal Legal. continua, inclusive ano passado combinaram de vir aqui, eles vieram alguns internautas visitar aqui a UTV, então pelo Linha Direta você fica no seu mundinho aí, né? Mas se entrar no chat, muito mais fácil, e eu consigo ler muito mais fácil também o nome de vocês, fica numa listinha aqui ao lado. Bom, eu queria saber, né, continuando, hoje eu estou aqui com o Hélio Vaccari e com a Isabel de Sá, falando sobre dublagem, 2 dubladores, e tem até uma pergunta, eu queria saber se existem dublagens clássicas, e depois dessas dublagens clássicas tem uma outra pergunta aqui da Vanessa, aqui de Campinas, que também é um pouco interessante. Existem dublagens clássicas?
Você diz de dublagens que se tornaram Sim, clássicas? que Sim, todo mundo... tem, claro que tem. Perdidos no Espaço. O Dr. Smith, que o Borges de Barros fazia, é o maior exemplo, né? Inclusive o ator, quando esteve no Brasil, ele vinha várias vezes para o Brasil, cumprimentou o Borges de Barros, porque o Borges completou o trabalho dele. Ele era um ator que nos Estados Unidos fazia muito teatro, mas não tinha experiência de cinema. E o Borges colocou uma voz caricata que ele não tinha no original. E ficou perfeito. Outro exemplo é o Agente 86, que já foi, infelizmente, foi redublado. Mas a primeira dublagem que foi feita com Bruno Neto era fantástica. Era a voz do Agente 86. Era perfeito. É melhor do que... acaba sendo melhor do que E nessa época, o Hélio Porto, que foi a pessoa que me propiciou, né, com quem eu fiz teste para entrar na dublagem, ele era um tradutor também e ele criava coisas. Então os bordões do Dr. Smith, por exemplo, nada tema, com Smith não há problema, né? Isso era o Hélio que criava. Não tinha não tinha uma brincadeira no original, mas sim, não tinha correspondência em português para o Brasil. Sim, não tem a É a tradução. piada americana, né? Então o Hélio criava e substituía isso muito bem. Muito legal. Você falou que teve a redublagem. Por que acontece isso? Problema... O som deteriora. deteriora. O som deteriora. O som naquela época era mono, né? E eles eram guardados, ficavam em fitas? Como é guardado eu já não sei. Porque mas, hoje em dia deve ser até melhor, né? Como eles guardam, na mídia que eles guardam, deve durar muito mais, né? Hoje com a mídia digital é tudo diferente. Fica guardadinho lá. E os equipamentos novos puxam o defeito dos antigos, né? Então, chega numa hora que tem que aumenta refazer. os defeitos, né? Pois é. É como o caso da Feiticeira, Dini é um gênio, também são clássicos. Exatamente, Né? exatamente. Bem lembrado. Ó, e já aproveito, então, já aqui, a da Vanessa, né, que tá lá no começo, ela fez a pergunta, e as dublagens caricatas dos extintos Grupo Imagem, né, do 1406, ela tinha Polyshops da vida. Elas são muito engraçadas, ela falou. É mais fácil fazer esse tipo de dublagem? Elas são engraçadas que não combina, né? Você olha e fala que parece que está faltando alguma coisa. Existe uma diferença, porque Isso aí é outra... O ator tem um ritmo de fala. Certo. Ele faz a pausa no lugar certo. Agora, essas pessoas falam de improviso. Então é muito mais difícil. Direto também. Muito mais difícil de você seguir. Então, é mais complicado, mais demorado, enfim. Então é pior, né? Ela perguntou se era mais fácil, então é muito mais difícil. Documentários que a gente dubla, a pessoa fazendo depoimento, é sempre muito mais difícil. Depoimento, em geral, de pessoa comum fazendo, é muito difícil de dublar. Justamente por isso, né? Porque está falando no improviso, aí a pessoa gagueja, ela repete palavras, às vezes não completa o pensamento. Então fica bem mais difícil. E a tradução não colabora muito, é complicado. Já aproveitei. Quanto tempo um filme normal, sei lá, de 2 horas? O filme tem 2 horas, né? 2 horas, 1 hora e pouquinho, 2 horas. Quanto tempo vocês demoram? Varia também do personagem, obviamente. Varia pelo fato de ter mais ação ou menos ação. Se você pega, por exemplo, um filme baseado numa peça de Shakespeare, Hamlet, só tem fala, não tem ação nenhuma. Então demora muito mais. Certo. Se você pega um filme de Bang Bang, que está cheio de tiroteio, perseguição, etc. e tal, aí demora menos, você tem menos fala. Entendi. Então depende do que o filme, né, qual o ramo do filme. Bom, o Evandro dos Santos perguntou, né, até aqui, tinha perguntado das cenas sensuais, se o dublador ri quando precisa fazer, né, tem as gemidas e tudo mais. A Isabel falou, a gente, né, conversou sobre isso no intervalo, falou um negócio interessante, que às vezes vem, né, separado, vocês nem precisam fazer. Explica um pouco como funciona essa parte, que para vocês é normal, né, como vocês disseram. E vem gravado numa outra banda. Outra pista. Uma outra pista, que chama ME, Músicas e Efeitos. Então, o filme tem a gravação das vozes e tem desses sons. Está separado. Né? Aí tem uma pessoa que é o mixador que mistura tudo isso depois que se dubla o filme. Quando se colocam todas as vozes, aí ele mixa os ruídos, a música e as vozes. É um trabalho demorado, né? Bem difícil de fazer, porque você percorre um trecho, aí tem alguma coisa que não está muito certa, para e percorre mais um trechinho. É uma coisa demorada, demora muito isso.
Então, e às vezes isso vem na ME, a gente não precisa fazer. Agora, é raro. quando não vem, a gente faz. Fazer. E é Normal. muito engraçado, né? Porque para quem está assistindo, vocês fazem uma imagem. Nós estamos dentro do estúdio, na frente da estante, com o Sozinhos? texto traduzido, sozinhos, com fone de ouvido, assistindo a imagem. O diretor e o técnico estão lá no aquário, né, que a gente chama, do lado de fora, e a gente fica ali na frente, seguindo o original, gemendo, enfim, o que Fazer for. o que precisar. O Diego Schwenk colocou aqui finalmente conseguiu logar, ele estava com dificuldade. Antes a Panasonic falou que Dino é um gênio, é uma das boas, né? Falou esta é uma das boas. E o Diego Schwenk falou, pergunte a ele se eles já trabalharam em grandes empresas do passado, como Rede Manchete, por exemplo. De televisão? De televisão. Aí, uma curiosidade dele. A dublagem não é feita na televisão, né? A dublagem é feita no estúdio próprio. Funciona assim. São o filme- estúdios de dublagem. Estúdios de dublagem. Funciona assim. Os filmes são produzidos lá no exterior. Aí um distribuidor adquire os direitos de exibição desse filme. Então você tem as majors americanas, Fox, Columbia, Warner, e tem outras que a gente encontra muito em locadora também, que trabalha mais com locadora, tipo California Filmes, Play Art, Paris Filmes, né? Então, esse pessoal adquire os direitos de exibição do filme, que pode ser para várias mídias, às vezes é para todas as mídias, é televisão, cinema, locadora, avião, navio, enfim. Mas tem algumas que só trabalham com locadora, por exemplo, né? Ou então que só trabalham com televisão. E às vezes até a gente dubla mais de uma vez o mesmo filme, por causa disso. São distribuições diferentes. Então o filme é adquirido por esse distribuidor que vende o filme. E aí ele entrega este filme para um estúdio de dublagem. Esse estúdio normalmente tem ou um coordenador, ou este filme vai parar na mão de um diretor de dublagem. Esse diretor é quem faz a programação do filme, escala as pessoas e vai para o estúdio com isso, com tudo pronto, com a programação armada. Quanto tempo vai demorar cada um, enfim. E ele é que passa as características do personagem para os dubladores. E dirige, enfim. E dirige, enfim, ajuda a acertar sincronismo, mudar texto quando é necessário, enfim. Depois disso, gravadas as vozes, é que a gente vai para a parte da mixagem que a gente acabou de falar agora. Se mistura as vozes com música e efeitos. E aí o filme é mandado de volta para o distribuidor, que manda para a televisão, ou enfim, para quem tiver que ser mandado. O Pedro, 1988, falou que eu pensava que era na própria TV, colocou. O Matheus Lima, Top TV, acabou de entrar aqui também. Já falando disso, então, vocês trabalham nos estúdios. Como funciona a profissão, né, nesse caso? Vocês são contratados de estúdios específicos? Vocês são como se fossem freelancer, autônomos? Nós somos eles vão prestadores de serviço. Certo. Então Autônomos. o pessoal liga e fala, tem um filme aqui, aí vai, você pode fazer, enfim. E aí faz. horário. É o que a gente fala escala, nós somos escalados, né? Então liga pra mim, Isabel, tem uma escala aqui pra você das 2 às 3, tudo bem? Ou das 5 às 7, às vezes a gente vai até 10 da noite. Então assim, é ligado com antecedência, a gente agenda. A gente ganha por hora trabalhada. Por hora trabalhada. trabalhada. E acontece às vezes de vocês, com ator às vezes acontece, né? Ele recebe um papel, ele não quer fazer, não gostou. Acontece às vezes de vocês Não gostar, não. Às vezes você tem um Topa choque de horários. De horário, o que Você já mas está isso. escalado em outro estúdio e não pode ir naquele. Que ator às vezes, né, o ator, né, o cara E que interpreta e fique fala, claro, não quero. e que sei fique lá, claro por que a algum gente motivo. também não trabalha 8 horas por dia, 10 horas por dia. Não é assim, não. Aham. Às vezes você não trabalha. Você é Acontece autônomo, isso sabe? Às também, vezes você faz né? 1 hora num dia só. Só 1 hora só num dia. Tem dia que você faz um monte de coisa, mas tem dia que não faz nada. Depende do mercado. Exato. E depende da voz que é também necessária. É um claro. mercado muito sazonal, né? Tem muitos altos e baixos. Então, tem época que a gente trabalha mais, tem época que nem agora, época de perto de carnaval, tudo dá uma diminuída considerável. O ano passado, que foi ano de eleição, de Copa, foi um ano mais devagar. Então, depende. A coisa não tem, assim, um ritmo constante. Sim, como toda profissão que vai prestar Por serviço, isso você tem os que altos e somos baixos. atores e atuamos em diferentes vertentes, né? Não depende só disso. Só da Senão dublagem. a dublagem no Brasil, não sei como que é fora, mas no Brasil, uma pessoa quiser viver só da dublagem, ela consegue? Olha, depende.
obviamente, um profissional. Você bom, tem- né? depende- Uma minoria, digamos assim. né? Depende do tipo de voz. É. Depende do tipo de voz. Hoje em dia, por exemplo, se faz muito filme para gente jovem.